Olá, tudo bem com você? Estamos dando continuidade ao nosso curso bíblico Teologia para o Tempo Presente. E a aula de hoje, ela traz um tema bastante esclarecedor. Hoje estudaremos sobre o mandamento do sábado. Iremos aprender quando iniciou e se nos dias de hoje ainda é preciso eu guardar algum dia. Para nós estudarmos a nossa Bíblia, primeiramente devemos buscar ao Senhor em oração e pedir o seu auxílio. Por isso eu te convido neste momento, onde você está. Feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, Pai amado, iremos estudar a Tua palavra neste momento. E para isso precisamos do auxílio do Teu Espírito. Por isso nos ilumina, é o que te peço por Jesus. Amém. Bem, meus queridos, para nós aprendermos sobre o dia de descanso, primeiramente nós iremos aqui para o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Gênesis capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A palavra de Deus diz que Deus, após fazer toda a sua obra, ele descansa no sétimo dia. Ele não somente descansa, mas esse dia, ele é um dia que ele serviu para descanso, foi um dia abençoado e um dia santificado. Ou seja, um dia especial no qual Deus separou para um propósito. E qual foi o propósito desse dia? Vamos agora para o livro de Êxodo, agora o segundo livro da nossa Bíblia. Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, versículo 8. Êxodo capítulo 20 e o versículo é o versículo 8, que diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o dia sétimo é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro da tua porta para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É bem parecido ali com a palavra de Gênesis, aqui em Êxodo capítulo 20. Se nós observarmos, capítulo 20 aqui de Êxodo, em negrito está os 10 mandamentos. Esses aqui são os 10 mandamentos da lei de Deus. E Deus, quando ele escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo, que a Bíblia Sagrada assim o fala, em Êxodo capítulo 31, versículo 18, que Deus com seu próprio dedo escreveu os 10 mandamentos, ele coloca esse mesmo dia que ele descansa lá no Gênesis, ele coloca agora no Êxodo. Ou seja, Moisés sobe com as tábuas de pedra e o próprio Deus escreve com o seu dedo nas tábuas os 10 mandamentos. E o dia de sábado está ali no meio. O que é que tem tão especial nesse dia que Deus foi a ponto de colocar ele no decálogo? Deus colocou ele ali porque era algo especial. E é tão interessante que quando eu comecei a ler aqui o versículo 8, ele começa dizendo o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus ele sabia que o ser humano durante a história ele iria esquecer desse dia sagrado, desse dia santo, que lá no Gênesis ele chama de sétimo dia, agora aqui em Êxodo ele já chama de sábado. É um dia especial que ali ele coloca no decálogo. Ainda coloca agora com o nome, coloca com o nome de sábado. E o sábado ali ele era guardado ali no meio do seu povo. Era um prêmio para aquele povo que ele trabalhava durante toda a semana, mas tinha que tirar um dia especial. Um dia que eles pudessem estar ali diante de Deus, um dia integral com o Senhor. Ou seja, era um descanso semanal para ele estar ali com o nosso Criador.
Mas será se o sábado era guardado somente ali pelo povo que saiu do Egito? Será se era guardado somente pelos hebreus? Será se era guardado somente pelos judeus? Ou as outras pessoas também poderiam guardar o sábado? Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Vamos abrir agora a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 56. Isaías, profeta maior. Isaías, capítulo 56. 56 e o versículo é o 6. Diz o seguinte: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança. Ou seja, o sábado, quando Deus instituiu lá no Éden, e depois ele coloca ali nas tábuas da lei, ali era um preceito divino. Ali era uma lei que Deus ele pede para que todos aqueles que o amam guardem os seus mandamentos. Assim como no Novo Testamento, Jesus também ele fala essas palavras. Que aquele que ama a Deus tem que guardar os seus mandamentos. Então, meus queridos, e agora ele coloca aqui adiante de nós no livro de Isaías que não é apenas para aquele povo que saiu do Egito, não somente para os judeus, para os hebreus, mas sim que todas as pessoas que se achegassem ao Senhor, eles viessem a guardar o sábado. Aqui ele fala sobre os estrangeiros, ou seja, sobre os gentios, aquelas pessoas que não pertenciam àquele ciclo, mas sim os de fora também, eles se achegassem ao Senhor e guardassem os seus mandamentos. Aqui ele deixa bem claro que esse dia de descanso era para ser guardado por todos aqueles que foram criados pelo Senhor. E nós estamos falando aqui no Antigo Testamento. Você pode estar perguntando o seguinte: Daniel, no Antigo Testamento eu concordo que lá tinha os 10 mandamentos, lá foi colocada a lei para aquele povo, mas e no Novo Testamento? No Novo Testamento ainda precisa guardar o sábado? Ainda precisa guardar o 7º dia? Vamos ver o que a Bíblia fala no livro de Mateus. Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia aí no primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 5. E o versículo é o versículo 17. Mateus 5, 17 diz o seguinte. Isso aqui foi palavra de Jesus Cristo. Jesus ele fala o seguinte: não penseis que vim revogar a lei, ou mudar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar ou para mudar, vim para cumprir. Ou seja, o próprio Jesus Cristo ele fala que a lei ela tem que ser cumprida. E é ele, através de sua vida, através de sua obra, ele não veio mudar mandamento algum. Ele veio cumprir os mandamentos de seu Pai. Então, ele veio para cumprir. Mas aonde é que tem na Bíblia que Jesus guardava o 7º dia? Nós estamos aqui no livro de Mateus. Vamos para o terceiro evangelho. Vamos agora para o livro de Lucas. Lucas, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. E o versículo é o 16. Vamos ver o que é que Jesus fazia no dia de sábado. Qual era o costume de Jesus Cristo no sábado? Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O costume de Jesus Cristo aos sábados era ir para a sinagoga, era ir para a igreja. Ali ele estava o quê? Ele estava guardando o sábado. Ali ele estava guardando um mandamento que ele mesmo descansou lá no Éden, ele mesmo enviou para que Moisés ali levasse para o seu povo, e agora aparece o nosso Criador aqui, Jesus Cristo, guardando este dia. A palavra de Deus é bem clara quando fala aqui sobre o que Jesus Cristo estava fazendo aos sábados. Mas você pode dizer: mas Daniel, depois da morte de Cristo, tudo isso foi abolido. Através da morte de Cristo, toda a lei foi abolida. Eu concordo com você que a lei foi abolida. Porém, a lei cerimonial, a lei no qual as pessoas, ao pecarem, levavam o cordeirinho lá para o santuário e ali o cordeiro era sacrificado e o pecado do povo era perdoado. Depois que Jesus Cristo veio ao mundo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisa mais de cordeiros, porque nós temos o Cordeiro
o único que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Porém, esta lei que Jesus fala é a lei do decálogo, é a lei dos 10 mandamentos. Ele está falando que os 10 mandamentos ainda estão em vigor, porque o dia de descanso foi colocado lá, nos 10 mandamentos, aqueles 10 preceitos, lá também está o dia do Senhor. E vocês querem ver aqui também, na Bíblia, algo bem interessante no livro de Lucas, que após a morte de Cristo, aquelas mulheres que ali estavam com Jesus Cristo, elas também ali guardaram o sábado. Vamos abrir aqui, nós já estamos lendo o livro de Lucas, não é isso? O livro de Lucas. Agora vamos para o capítulo 23. Lucas capítulo 23. Lucas 23. E o versículo é o versículo 54. Lucas 23, versículo 54. Diz assim: isso aqui foi após a morte de Cristo. Jesus Cristo que já tinha morrido, certo? E era uma sexta-feira. E no versículo 54 diz assim: era o dia da preparação. Era uma sexta-feira à noite. Ou seja, ela estava iniciando o dia. Ela estava no dia da preparação, iniciando o sábado. E a palavra de Deus fala o seguinte: era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. As mulheres que eram seguidoras de Cristo ali, elas, quando entram às horas do sábado, que era sexta-feira à noite, ali elas passaram a guardar o mandamento do Senhor. A Bíblia deixa aqui bem clara, porque o sábado ele começa com o pôr do sol da sexta-feira. Hoje em dia nós começamos um dia através de 0 hora, porque nós temos relógio. A tecnologia nos aponta que o dia começa a partir de 0 hora. Porém, na época bíblica, aqui, ele se baseava o início de cada dia com o pôr do sol. Quando o sol estava se pondo, ali estava nascendo um novo dia. Por isso, as mulheres aqui na sexta-feira, no pôr do sol, elas se retiraram para guardar o dia do Senhor. Isso aí já era após a morte de Cristo. E elas continuaram guardando o sábado. Mas você pode me dizer, mas o apóstolo Paulo, ele não guardava o sábado. Jesus, ele guardava, as mulheres passaram a guardar após a morte dele, mas os apóstolos não guardavam, principalmente Paulo. Então abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Fica depois de João, né? Do quarto evangelho. Aí vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 17. 17 e o versículo é o 2, que fala assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Ou seja, Paulo, ele tirava o sábado ali para dar estudos bíblicos. Ele levava o estudo da palavra de Deus para aquelas pessoas. Ali ele estava falando do amor de Cristo Jesus, e isso era o costume dele. Assim como Jesus tinha o costume de no sábado ir para a igreja, Paulo também tirava o sábado para assim ir pregar o evangelho. Então ali ele estava o quê? Estava guardando o sábado. Então, aqui foi mostrado para cada um de nós que logo no início Deus ele guarda o sábado descansando, ali ele deixa para os seus servos. Aqui nos mostra também que Moisés guardava o sábado, porque ele mesmo trouxe o decálogo. Aqui mostra que Jesus guardava o sábado, as mulheres que andavam com Cristo guardavam o sábado, os apóstolos guardavam o sábado. Então, para você ver como é importante este mandamento da lei de Deus. Então, por que será que as pessoas guardam o domingo? Ou guardam outro dia que não seja o 7º dia? Será se na Bíblia Sagrada tem algum local, algum capítulo, algum versículo autorizando a guarda do domingo? Primeiramente, que na Bíblia Sagrada não tem nenhuma palavra falando domingo, mas sim se destina ao primeiro dia da semana. É impressionante isso, que quando os outros dias, na Bíblia diz o 6º dia, o primeiro dia, porém o sábado se coloca como um nome, o nome sábado, para o descanso, o nosso deleito no Senhor. Então, aqui no livro de Mateus, há alguns versículos que eu quero falar bem rapidinho para vocês. Que lá tem falando sobre o primeiro dia da semana.
mas nenhuma dessas passagens aqui, eles autoriza a guarda do domingo. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 1, Marcos 16, versículo 1, Lucas 24, versículo 1, João 20, versículo 1 e Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Todos eles falam sobre o primeiro dia da semana, mas nenhum desses versículos autoriza a guarda do domingo. Então, se eles não autorizam a guarda do domingo, por que que hoje muitas pessoas, muitas igrejas guardam o domingo? Quando foi que tudo isso aconteceu? Quando aconteceu a passagem da guarda do sábado para o domingo? Em que parte da história foi que ocorreu tudo isso? Bem, meus queridos, nós sabemos que Roma sempre guardou o domingo. Roma sempre guardou o domingo porque eles eram adoradores do sol. E o sol era adorado em todo dia de domingo. Era um dia que eles se separavam para assim adorar ao sol. E o que acontece na nossa história no dia 7 de março do ano 321? 7 de março do ano 321 depois de Cristo. Um rapaz, um imperador chamado Constantino, é aquele mesmo que construiu a cidade de Constantinopla. Ele se torna cristão, romano, e a partir daí ele passa a querer seguir os dogmas da igreja. Porém, a igreja ali ainda guardava o sábado. Só que a igreja começou a entrar a política junto com o clero. Antes era administrado somente pelo clero, agora entra a política. E a política e o clero junto, o que acontece? Eles entram em acordo para que o mandamento do sábado fosse transferido para o domingo, porque assim já era de costume de Constantino aos domingos adorar o sol. E ali eles só falam em trocar o dia. E em vez de sábado, eles passam para o domingo. E assim como o bispo Eusébio, juntamente com Constantino, ali eles passam a mudar o mandamento. Porém, o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 21, ele fala a respeito de um poder que iria mudar os tempos e a lei de Deus. E aqui se cumpre a profecia de Daniel, porque eles ali se unem e muda o mandamento do Senhor, do sábado para o domingo. Porém, para eles provarem que iriam fazer tudo aquilo, eles não tinham base bíblica. E agora, o que inventar para falar para todos que o mandamento precisava ser mudado? Então, eles chegaram à conclusão seguinte: Jesus, ele ressuscitou no domingo. Se Jesus ressuscitou no domingo, nós precisamos guardar o domingo. Porém, gente, não tem base bíblica. Não existe nenhum versículo da Bíblia que diz que se Jesus ressuscitou no domingo, nós também devemos guardar o domingo. Mas mesmo assim mudaram um mandamento, não mudaram, mudaram o mandamento do decálogo. O quarto mandamento ali foi tirado totalmente. E mais adiante, trocaram mais outro mandamento. Mas vamos ficar mesmo só aqui na parte do mandamento do sábado, que foi mudado para o domingo. Porém, isso não é de acordo com a Bíblia Sagrada. E Deus, ele desaprova tudo isso. Não concorda com que mude a sua lei. Porque o próprio Jesus Cristo, ele disse que ele não veio para mudar a lei, ele veio para cumprir. Então, meu querido, qual o dia da semana que você está guardando? Você está tirando algum dia para o Senhor? Será se o dia que você está guardando é um dia que você está se baseando na Bíblia? Ou é um dia que você está guardando somente para um conforto pessoal? Vamos abrir aqui nossa Bíblia no livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 2. Vamos ver aqui o livro de Tiago. Tiago, capítulo 2. Vamos ver o que diz. E o versículo é o versículo 10. Tiago 2, 10. Diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Quem sabe você olha lá para o decálogo, os 10 mandamentos, e quem sabe você esteja guardando 9 daqueles 10 mandamentos que estão na lei de Deus. Porém, ainda não está guardando o dia de descanso. E Tiago chega agora e diz o seguinte: a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Porque para o homem 10 mandamentos menos 1 é igual a 9. A matemática de Deus é diferente.
10 menos 1 é igual a 0. Ou seja, ele fala bem claro que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado. Então, se nós estamos observando os 9 e estamos esquecendo algum, então nós estamos o quê? Desagradando a Deus, assim como fala aqui no livro de Tiago. E para nós encerrarmos, mas será que existe ainda um dia para nós guardarmos no dia de hoje? Será se Deus, ele quer que nós mantenhamos assim a obediência e guardar esse dia no dia de hoje? O que é que a palavra de Deus fala? Vamos ver o que é que o autor de Hebreus ele fala na sua palavra. Abre aí sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 4. Vamos lá, Hebreus, capítulo 4. Será se nos dias de hoje precisamos ainda guardar um dia? Vamos ver o que é que o autor de Hebreus fala. Diz o seguinte: porque em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciados as boas novas. De novo determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. A palavra de Deus é bem clara em dizer que ainda existe um dia para nós guardarmos. E muitos não entrarão no descanso de Deus devido à desobediência. E ele faz o apelo final. Se hoje tu ouvires a minha voz, não endureça o teu coração. Bem, meus queridos, a palavra de Deus fala que é bem melhor nós obedecermos a Deus do que aos homens. Quem sabe eu esteja falando com alguém que ainda não concorda com o 4º mandamento, com a guarda do 7º dia. Mas eu acredito que você é muito sincero de coração. Por isso, não fique somente nesta aula. Você busque estudar cada vez mais, procure outros capítulos, outros versículos que falam a respeito desse assunto. E deixe o Criador te guiar. Porque com certeza ele vai te guiar e vai abrir a tua mente, para que assim você possa compreender a sua palavra. Mas peça auxílio do Espírito Santo, porque ele vai te conduzir para o caminho da salvação. Encerro aqui essa aula e até a próxima, e que Deus continue te abençoando a você e a toda a tua família ricamente. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.